Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um número do programa Sociedade Aberta. Hoje vamos aqui abordar as consequências do contacto da vítima com o abusador. Partimos do caso que aconteceu em 2015, na verdade foi denunciado por familiares em 2015. Referimos ao caso que aconteceu na localidade de Salamassa. 3 crianças com idade compreendida entre os 7 e os 10 anos foram vítimas de abuso sexual. A Justiça condenou o agressor a 4 anos e 8 meses de prisão, mas a pena foi suspensa por 4 anos sob a condição de pagar uma indemnização de 250 contos a cada uma das vítimas no prazo de 1 ano. Este caso está a revoltar os familiares das vítimas e toda a sociedade cabo-verdiana. Portanto, é partindo deste caso que queremos observar as consequências do contacto da vítima com o abusador. Estamos a receber Bruno Delgado, ele é psicólogo e também é delegado da ICA aqui em São Vicente, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Odair, à TCV. Todos os espectadores que estão a assistir, estamos aqui para abordar um tema bastante sensível. Temos que ter uma certa sensibilidade, cuidado com certos ânimos para não acionar gatilhos emocionais nas pessoas que possam sofrer, tenham sofrido violência e que até agora não souberam como lidar com esse acontecimento na sua vida. Então, dou por iniciado, vamos começar com muito cuidado, vamos aprofundar sobre o tema. Com certeza, portanto, Bruno Delgado é delegado do ICA aqui em São Vicente, ele que vai estar aqui conosco em conversa ao longo deste programa, onde também vamos ter em depoimento gravado de pais e mães de vítimas de abuso sexual, onde preservamos a identidade dessas pessoas. Hoje, o nosso tema de conversa: consequências do contacto da vítima com o abusador. Estamos a receber o delegado do ICA em São Vicente, Bruno Delgado, já tínhamos cumprimentado anteriormente. Bruno Delgado, enquanto psicólogo, normalmente quando há um caso de abuso sexual em investigação, nós jornalistas recebemos notas, a informação a dizer como medida de coação, a Justiça proíbe com suspeito de abuso sexual da criança de contactar a vítima. Pergunto-lhe que tipo de proteção a Justiça quer dar à família quando usa isto como medida de coação, quando há um caso em investigação, há um suspeito. Bom, a medida de coação, a medida cautelar, serve para garantir a integridade psicológica, emocional e física da vítima, ou seja, serve para proteção da saúde mental da vítima, saúde física, mas também serve para garantir que durante o processo judicial, o processo de investigação, seja justo e não haja interferência no processo de investigação. Interferência no sentido de novos fatos ou interferência, às vezes, do agressor perante a vítima. Pode ser tentar abordar a vítima para criar novos argumentos ou falsas memórias, distorcer o acontecimento no pensamento da vítima, se a vítima estiver fragilizada, tentar fragilizar a vítima emocionalmente, pode ser até com olhares, para que a vítima não tenha uma capacidade de reagir e relembrar os fatos e se manter estável durante o processo de investigação, onde a vítima vai prestar a queixa e vai dar o seu depoimento. E outra questão importante é garantir a segurança social. Porque, como vemos e tivemos esse caso que foi comentado, é um tanto perigoso, às vezes, uma vítima e um agressor no mesmo ambiente, por causa de represálias, retaliações, e também porque, de certa forma, toda vez que a vítima observa o agressor, tem flashbacks do acontecimento. Então, há uma
revivamento da situação traumática. Pode resultar em uma traumatização de novo, um retrauma. Uhum. E isso é perigoso. Isto, Porque, normalmente, o normal, né, quando há esses tipos de casos, isto nós estamos a falar ainda de um caso de investigação, ainda não há ainda um condenado, ainda a justiça está a fazer o seu trabalho. Mas há casos, por exemplo, que as pessoas, é só para evitar o contacto. Isto, quando há o caso de Salamassa, por exemplo, que aconteceu, que daqui a pouco vamos ouvir aqui algumas mães, vamos diretamente, quando uma pessoa é condenada por violação, mas não vai para a cadeia, qual é o sentimento que pode ficar na vítima? vou ser claro, Uhum. é bastante complexo. E o que isso pode determinar na saúde da vítima e na recuperação da vítima pode ser devastador. Uhum. Por quê? Para uma pessoa partir depois de sofrer uma violência, tem que enfrentar uma sociedade. Se colocar, falar, por exemplo, numa pequena comunidade como Salamanca, todos conhecem todos, vai ficar exposta para sair de casa, para prestar queixa, para falar com a família, para enfrentar a dor, o acontecimento, a vista do público, já é um esforço enorme. E quando acontece eu não estou a falar exatamente só desse caso. Estou Sim, a falar sim, há casos, e há muitos casos que acontecem. um aspecto fundamental para a recuperação da pessoa que sofreu uma violência sexual é que haja justiça. Uhum. Justiça do sistema judicial. E nesses casos, quando o já é acusado não vai para a cadeia, fica aquela sensação que a justiça não foi feita. Fica a sensação que a justiça não foi feita. É grave quando fica a sensação para a vítima, porque sofre uma violência institucional ou social de novo. Sente culpa, sente arrependimento, porque parece que foi em vão ter prestado depoimento ou queixa. Vai observar a pessoa de novo, então vai ter esses flashbacks, vai ter situações de traumas. Às vezes também vai passar por um estigma social. Todas as pessoas vão saber que a pessoa pode ter sofrido e tudo mais, então as pessoas vão ficar a falar. Isso vai ter muitos danos, vai causar danos psicológicos na vítima. Caso do tipo pode até criar uma sensação, quem esteja neste momento a nos acompanhar, que é vítima de abuso sexual e queira denunciar, pode estar com receio de dizer, para que denunciar? Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu? Claro, isso acontece. Isso é um problema realmente social. E por falar em problema social, eu queria até para começar a conversa, para dizer que não devemos simplesmente concentrar neste caso Salamanca, que é um caso, sim, deve ser é um caso atual neste momento. Mas devemos pensar numa sociedade cabo-verdiana muito violenta e que existe uma prática de violência sexual, abuso sexual muito danosa há muito tempo. Inclusive, tem crianças que praticam abuso sexual contra crianças. Então, é uma prática que tem que ser realmente abordada e tem que ser levada muito a sério. Tem que haver condenações, sim. Os abusadores têm que ver que os outros abusadores estão sendo condenados para reprimir a sua violência. Vamos para também procurar falar ajuda. do aspecto, daqui a pouco neste programa, vamos observar também por o aspecto do abusador. Enquanto psicólogo, quem comete o abuso tem problemas, ou não? Claro que é uma pessoa que está a funcionar de uma forma disfuncional. E não necessariamente vai ter doença mental. Mas pode ter doença mental, pode ter transtornos psicológicos. Pode ser uma pessoa sociopata, não tem empatia, uma pessoa com falta de controle emocional, de comportamento. Com certeza é uma pessoa que precisa mesmo procurar ajuda. Precisa procurar ajuda, precisa criar estratégias, isso num ambiente, um profissional
especialista em violência sexual para criar estratégias juntamente com essa pessoa, para essa pessoa entender como é que, de onde é que vem essa disfunção e também para se conter e procurar outras estratégias para evitar esse comportamento. Então, tem que procurar ajuda. E uma pessoa que é um violador deve ser tratado psicologicamente, mas também, mais importante, eu acho que percebemos que é um ciclo de violência social que vivemos. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que praticam abuso sexual passaram por abuso, e isso não justifica o comportamento, pelo contrário. Vamos observar esses aspectos daqui a pouco mais detalhadamente para explicar às pessoas, porque nós saímos à rua, eu e o realizador deste programa, Carlos Sena, fomos até a comunidade ouvir pais de crianças que já sofreram no passado abuso sexual e estão revoltados. Vamos acompanhar. As consequências é teu, onde é que nós é obrigado a conviver mais ele todo dia, num lugar onde nunca tem como que cruzar uma companheira. Mesmo nós filhos têm as consequências, estão na escola, como no comportamento, mudança de comportamento, onde é que fui vítima de teu coisa mudar, coisa que não era esperado acontecer, tudo causado de consequências do que ele fazia. Quando você filha toia esse abusador, tendo em conta que já lhe é condenado, maneira que você filha de reagir? Ele te reagir mal, aquele dia ele te passa tudo irritado, ele nem para ninguém falar a ele. Ele é uma situação constrangedora que nós é obrigado, não estou a dizer mais uma vez, nós é obrigado porque ainda ele tem ali é pequenino que tem como nunca viver assim. Ele é uma coisa que não é fácil, tanto para nós crianças, tanto que nós que é país. Os outros ficaram decepcionados com a justiça, não é, Vera? Decepcionado. Foi uma decisão, uma magoagem de eu. Nunca estava a esperar porque não queria chegar à justiça bem feita, onde não passar 2 anos e tal, quase 3 anos ali, pacificamente te aguentar nas emoções, obrigado a olhar mal, sempre te aguentar para que cair na nenhuma coisa melhor, e depois para a justiça beijo, e assim foi uma ofensa grande para nós. A minha filha, por exemplo, assim, já hoje na escola, uma vez, ele disse, de primeira classe, ele estava sempre melhor aluno de escola. Ainda ele vai para a necessidade namorada, aquele 10º, ele foi melhor. Agora, existe muito que ele vê as notícias dos abusadores. Agora, só te nota, só te. Mesmo assim também, outra coisa, às vezes, mesmo botando na slamasa, botar ficar toalha, às vezes botar ele riba de raça, ou botar, às vezes, ele beber para ele, botar ele lá atrás de sua casa. Não é fácil. Quando botar ele, vou te sentir, dá outra coisa dentro da boca, se vê, às vezes, aquele tipo de coisas você sente dentro de você quando você está a cara nesse homem, sabendo que ele abusa de você, filha? Às vezes, quando eu vou dizer, vou te querer, vai dar um tapona. Às vezes, vou te querer dizer não vale a pena, justiça será feita. Mas, às vezes, quando eu estava a ver, tinha coisa, às vezes, uma coisa boa para às nem explicar que tinha o joferia, palavra certa, bebe na cabeça, que bom que tem que ter cabeça, às vezes, pensar que se vou a cabeça, a coisa fica a gente complicado também. Assim. E você, filha, nesse momento de licença, você diz ele te nota, ele tem algumas dificuldades, ele tem tido acompanhamento psicológico? Ele não tinha, mas agora o presente agora não te torna para ele psicólogo, que o psicólogo de ICA manda te imagina não torna pois na psicóloga. Assim, ele tem um bocadinho revoltante e ele tem assim, boca pode falar mais ele que ele tem look exaltar a voz,
quase ele faz aquela coisa na sua cabeça, que ele quer a justiça ser feita. Mas me ficar a falar mais, ele me dizer, dessa vez ali, não te espera que a justiça te ser feita, pelo calma. Tem na escola, tem na escola, ele tinha nem costume entrar negativa na pauta, ele tive 2 negativas na pauta, que não era costume, mas seu comportamento continua muito bom. Mas nunca está a esperar se ele está entrando negativa, como ele já naquela época de julgamento, sentença, tudo que as coisas lá na sua cabeça, ele está com a cabeça quer concentrar no seu estudo. Durante tanto tempo, as crianças estiveram a sofrer esse abuso? 3 anos. E a pessoa que desconfia de nada? Desconfiar, já sou fêmea, ele já... Acho que a gente não está com confiança, que... Não dizer você, me criou lá naquele caso, me estava a imaginar se ele estava a dizer aquela coisa lá, me estava a imaginar, que me diz sempre... Mas nem a pessoa ficar de saber, então? Que aquela sobrinha de minha vai contar um primo de seu, que ela está a aguentar, mas... Por isso não ficar de saber. Se não é assim, não está a ficar assim, sabe? Essa pessoa estava a ameaçar as meninas? Sim. Eu também ameaças. Que tipo de ameaças? Com faca. Conversa, ficar de ameaças, quando matar. E maneira que a família te fazer que é para lidar com essa situação, tendo em conta que o abusador é o outro vizinho? Dá de esperar que não sabe que a justiça deve ser feita, mas pode ser nada fácil. Quando está cara na ele, que nenhuma coisa. Quando você está cara nessa pessoa, o que também você na mente? Dizer, mas vou castigo, vou te pagar. Vou culpa, vou castigo, vou te pagar. Duga, vou te visitar os meninos, vou te pagar. Ele passa vez, mas vou te esperar que nesse segundo, ele que te escapa. Os outros ficar decepcionados com a justiça? Este até porque uma coisa, uma hora que já lê a sentença, mas também uma hora que não tem também bem explicado, na hora do fim, ele vai dar a gente aquele bomba, mas a gente diz uma bomba que uma hora ele está dizer que ele foi culpado. Tudo é que coisas, mostrar papel de ator de confirmar. Eles mostram outros documentos que ele estava tudo coisa, no fim, vai dizer que ele tinha 4 anos e 8 meses de pena de suspenso. Nunca aceita que é quando a história ainda mais fazer mais nada, porque ainda ele vai dizer que não tinha que receber mais de 250 conto cada criança. Agora que essa é a primeira instância, agora vos outros recorrer, o que é que vos outros esperar que está a ser feito em termos de justiça? Qual é que vos outros desejo e vontade? Não, por acaso os Valtteri não está esperançoso do que não fazendo, ainda não pretender fazer mais, que nunca não te para. E não espera que a justiça dos Valtteri seja feita. Não recorrer sim, de esperar que não tenha o melhor resultado possível, eles sim conta pedir, eles sim conta lutar todo dia para mim, para minha filha, para que eu de menino, para nós pais, pelo menos para depois, nem que eu não também esquecer, que eu nunca tenho como esquecer o que aconteceu, mas para não pelo menos não tentar pôr um ponto final, para não seguir nas vidas daqui para frente de outra maneira. Programa Sociedade Aberta, hoje a falar sobre consequências do contacto da vítima com o abusador. Lembrando que nós partimos do caso de Salamanca, que ainda está na atualidade, mas há muitos casos que acontecem, infelizmente, um pouco por todo o país, de pessoas que são vítimas de abuso sexual, principalmente as crianças. Bruno Delgado, enquanto psicólogo, quando escuta pais encarregados de educação a falar neste tom e desta forma, o que lhe vem à mente enquanto psicóloga? Que conselhos é que poderia dar também a pais, mães que estão a viver esta situação? Bom, o primeiro conselho é direcionado às crianças, né? A vítima, no caso, que é uma criança.
seguirem o seu tratamento, seu acompanhamento psicológico. Isso vai ajudar realmente a ultrapassar o trauma com o tempo. As famílias também devem procurar um ambiente seguro onde possam criar estratégias para não Ter o contacto. contacto, exatamente, criar estratégias, evitar, ver formas para não cometer mais uma violência que depois vai causar mais transtornos à família. Devem procurar também um especialista, os pais, para fazer essa reconexão na família. Devem ter muito cuidado com esses filhos que estão em casa, porque qualquer pessoa que sofre violência precisa de um espaço seguro. Então, devem ter cuidado, não estar o tempo todo a falar sobre o assunto, mas também estarem abertos para que a pessoa possa falar, a criança possa falar e para que ela possa passar por um luto. Então, não devem evitar o contacto com o assunto, mas também não devem estar o tempo todo a falar e desrespeitando a presença da criança, falar como se a criança não estivesse presente. Quanto aos seus sentimentos, eu acho que é perfeitamente natural o que sentem. Não posso dizer realmente em relação a isso nada. Eu, como psicólogo, diria que um dos aspectos fundamentais para a recuperação, realmente recuperação da pessoa que sofre violência, é passarem por todo um processo de prestação de queixa, proteção social, proteção da família, proteção judicial e condenação do abusador. Então, esses aspectos são importantes. E a sociedade, o sistema judicial também, tem que ter um cuidado para fortalecer a confiança que a sociedade deposita no sistema de justiça. Então, casos como esse podem ser perigosos também para o sistema de justiça quando as pessoas começam a perder a confiança de que vão ser realmente respeitados os seus direitos. Outra coisa que eu aconselho também aos pais é sempre procurarem saber sobre os seus direitos, sobre o direito da pessoa que sofre violência sexual, porque isso vai permitir que estejam mais presentes durante o processo. Dependendo da idade da criança também, envolverem a criança nesse processo, sabendo os seus direitos. Isso vai dar um empoderamento à criança, saber que faz parte da sua própria luta. E essa raiva que as crianças sentem é perfeitamente normal. São extremos, né? Tem pessoas que sentem muita raiva, tem pessoas que sentem extrema tristeza, podem sentirem-se deprimidas. Isso vai depender de cada pessoa. E justamente isso é preciso passar por um processo psicoterapêutico para lidar com essa raiva e criar mecanismos saudáveis de expressão dessa raiva, para que não fique resquícios desses traumas para depois voltar, senão depois vai voltar com a idade. E neste programa também nós temos espaço para que as pessoas possam dar a sua opinião. Já temos uma telespectadora em linha, Gracinda. Boa tarde. Boa tarde, Gracinda. Boa tarde. Gracinda, não está a gostar de ouvir a sua opinião sobre o que Nodelita fala hoje, sobre consequências de contacto de vítima com abusador. E se teria também alguma pergunta? Pode estar me dirigir para crioulo, mas pode falar na crioulo ou no português, de modo que sentir à vontade. Falar na crioulo. Sentir mais à vontade. Teria alguma pergunta para o nosso convidado? Algum comentário também? Como? Alguma pergunta ou comentário que querer fazer? Está à vontade. Fiquei revoltada. Me comentei que me fiquei revoltada é uma coisa de que lá aconteceu numa zona tão pequenina da Slamança, não ficar a conviver com aquele agressor. Que tem como, ali é uma coisa inexplicável. Você de Salamanca? Família, tia, de onde quis vir, me senti pronto, marido que as coisas ali e que a sentença também quis dar. Que tem como não vai conviver com coisas das assim. Minha mãe, minha tia, minha irmã, tudo igual. Nós é uma família um só. Não te revoltado com a situação. Me senti eu como é que os meninos dia a dia convivem com uma pessoa de calhar assim. Tem como uma pessoa ficar viver normal numa situação desse. É uma coisa maravilhosa. Teria alguma pergunta para os nossos convidados?
queria já era só Outro dia. expressar a sua opinião livremente, o que é que te bem você na alma. Como? Não entendi. Você queria já era só dizer o que é que te bem você na alma nesse momento, ou você queria fazer alguma pergunta para nós convidar aqui a nós? Pergunta. Se que tiver também que tem nenhum problema, Gracinda. Não te agradecer a participação. Sim. Então, muito obrigado. Bruno Delgado, psicólogo Dica, nós ouvimos agora esta senhora que identificou aqui por sendo tia, ela disse vítima, ou uma ou duas vítimas, pronto. E ela é de Salamassa, ligou de Salamassa, o que é normal. Algum comentário? O que ela disse? Ou pode-nos ainda avançar com algumas consequências para as pessoas terem atenção de uma forma geral? Eu creio que podemos avançar. Tudo o que ela disse é o que vamos falar, né? As consequências de um abusador estar no mesmo convívio com uma pessoa que sofre violência sexual. Ou uma Mas vítima de criança. teve uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado como pai, como cidadão, como jornalista, quando na conversa que nós tivemos com uma das mães, ela disse, nós não desconfiávamos de nada. De nada. Foi durante muito tempo, mas nós não desconfiávamos de nada. Esta pessoa era chamada, para as crianças chamavam de vovó esta pessoa. Então, justamente porque a pessoa... Os sinais, eu gostaria de saber os sinais para as pessoas que estão a nos acompanhar, para poderem estar em alerta. Os sinais. Sinais, Ok. os pais encarregados de educação, quais os sinais que as vítimas dão para as pessoas poderem estarem atentas. Bom, primeiro, cada pessoa é diferente. Cada Sim, pessoa sim. vai reagir de uma forma diferente. Mas existem sinais que podem ser considerados constantes, em alguns casos. A mãe disse houve uma descida no aproveitamento escolar que tem a ver com o acometimento emocional da vítima. Raiva, ela falou raiva, tristeza, depressão. Pode ser o medo de despir, da criança despir no meio social, medo de atividades físicas, medo de ir no médico. Pode ser problemas recorrentes de pesadelos, insônia. Isso quem está a ser Medo. vítima. A vítima, quando já passou pelo episódio traumático. Problemas com sono. Pode existir um retrocesso no processo de crescimento da criança. É como ela disse, deu para trás. Estava indo muito bem na escola, deu para trás. Isso é muito importante. Por exemplo, uma criança que já não chupa nos dedos e começa freneticamente a chupar nos dedos. Ou então, ainda parou de fazer xixi na cama, já tem muitos anos e agora está sempre a fazer xixi na cama. Criança que fala pouco, começa a se isolar, começa a afastar-se dos amigos, começa a sentir-se culpada. Se sofre ameaça do abusador, já é mais grave. O trauma já vai ser muito mais profundo. Sofrendo a ameaça, vai ficar com medo de ser exposta, que o abusador faz um terror psicológico, vai ser exposta, as pessoas vão ficar a saber, ou então vou fazer algum mal à tua família, à tua mãe ou a ti, então fica com medo. Se for uma pessoa que seja muito próximo da família e que tenha um vínculo, seja uma autoridade, é muito mais difícil da criança apresentar queixas se os pais não estiverem realmente atentos. Os pais e os professores também. Então as crianças também têm que ter atenção para procurar um adulto, seja uma referência, um adulto que confiam para poder prestar queixa. Por quê? Por que eu digo isso? Porque para que haja uma cura é preciso que se passe por esse enfrentamento. Senão depois, mais para frente, essa pessoa vai ter dificuldades na vida e com certeza vai ter desejos de vingança. Com certeza não, porque não podemos dizer nunca com certeza que o ser humano é... Mas pode acontecer. Pode acontecer. Quem já foi vítima de abuso Então, pode ser... Antes disso, sobre vingança, não necessariamente com o abusador, mas pode desenvolver problemas com relacionamento. Com homens, por exemplo, se for um homem abusador, pode ter até dificuldade em sentir a sua orientação sexual, dúvidas na sua identidade. Pode ter problemas a nível, se for uma criança muito nova e houver penetração, por exemplo, pode ter problemas no seu sistema reprodutor. Então, quando há uma suspeita de abuso sexual, os pais devem procurar
logo ajuda médica, porque pode haver, por fora, pode parecer que não haja nenhum ferimento, mas pode estar ferida por dentro. Pode ser que a criança desenvolva problemas gástricos, dores de cabeça, falta de confiança, autoestima baixa. N fatores. São muitos problemas. Temos mais uma pessoa em linha. Vamos atender essa pessoa. Senhora Raquel, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Nós também gostaríamos de ouvir a sua opinião. Alô? Sim, sim. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tem alguma pergunta, algum comentário? Você tem alguma pergunta, algum comentário para o programa? Eu queria perguntar, psicólogo, qual que é bom saber se os meninos a ser mais afetados mais tempo para decisão do tribunal também, para chat pedófilo fora de cadeia, para dar só e para pagar multa e para ter liberdade, porque é claro que ele na liberdade. Eu queria perguntar, como é que um menino está a viver, cara, não pessoa e fazer isso assim, sabendo que ele está a pagar por que ele faz isso. Tá bem. Não te agradecer. Muito obrigado. Bom, ela perguntou como psicólogo, né? Que eu sou o delegado do instituto. Eu tenho que ter sabedoria para saber lidar com certas questões. Como psicólogo, eu digo que é praticamente quase impossível que a vítima consiga curar totalmente de um trauma se convive com o agressor diariamente, e principalmente se existe a sensação de impunibilidade, posso dizer assim, em termos de impunidade neste caso. Impunidade, exatamente. Impunidade para com o que ela sofreu, a violência que ela sofreu. É como se não fosse reconhecida. Isso vai gerar um trauma. E existe o estresse pós-traumático, né? Toda vez que a pessoa a vítima vê o agressor, sente logo ansiedade, pode sentir ataques de pânico, raiva, medo, insegurança. Pode ser afetada psicologicamente pela vida toda, se ficar convivendo. Mas só para chegar onde eu queria, é que quando existem esses casos de estresse pós-traumáticos, existe um caso de estresse pós-traumático mais complexo e que vai gerar traumas mais complexos, que são traumas relacionados já ao abuso sexual na infância, por exemplo, e que perdura por vários anos, ou perdura por vários anos o convívio entre o agressor e a vítima. E esses tipos de estresse pós-traumático já vão ser mais perigosos. Por quê? Podem desencadear doença mental. Já é mais grave. Por exemplo, pode existir um distanciamento emocional da vítima em relação a si mesmo. Uma pessoa que foi abusada, Bruno Delgado, só uma terminar, pessoa... Sim. Tentar esquecer, para a vítima esquecer, porque tem que conviver com a pessoa todo dia, não pode ficar o tempo todo a lembrar. Então, o psicológico vai forçar a esquecer. Então vai haver uma dissociação entre o que a pessoa sente e o que a pessoa vê no dia a dia. Isso pode causar Vamos ver uma pessoa que tenha sido abusada sexualmente, não apresentou queixa, nunca apresentou queixa e convive com o abusador. Qual seria a pergunta? Eu pergunto, como é que fica a vida da pessoa que nunca apresentou queixa e continua a conviver com o abusador? Às vezes mesmo dentro de casa. Pode existir. Existem muitas mulheres que vivem com o companheiro abusador em casa. Sim. Mas existem também, podemos ver um prisma maior, né? Não ficarmos só no indivíduo. Isso acontece por causa de estigmas culturais, sociais. Por exemplo, uma mulher, tem várias mulheres, principalmente nas, digamos, camadas mais afastadas. Nas zonas rurais, né? Rurais, exatamente. Que tem como se fosse uma sentença de que a mulher, se o homem sustenta a casa, tem que ter sexo, por exemplo, toda vez que o homem quiser. E se ela não quiser, o homem acaba forçando. Isso é um abuso sexual que a pessoa vai passando pela vida toda. E isso resulta em o quê? Diminuição de vida, insegurança, tristeza, sofrimento, frustração, criação de filhos frustrados também, relação
dentro da família disfuncional. Traumas, violência, porque uma pessoa que passa por isso e não encara, não consegue, vai reproduzir de alguma forma, sem querer, vai acabar saindo pelas pontas das mãos, dos dedos, digamos assim. A pessoa não consegue lidar com a forma consciente com o que passa. O seu corpo vai expressar a sua forma de agir, a sua personalidade vai acabar aparecendo no seu dia a dia, no seu entorno. Temos mais uma pessoa em linha, vamos atender. Elsa, ao telefone, creio também que é da comunidade de Salamassa. Boa tarde. Boa tarde. Elsa, liga de onde? Sim. Minha pergunta para o psicólogo sobre a questão desse agressor nacional. Nós estamos um bocado complicado para viver na zona, mas nas crianças. É onde? Nós estamos um bocadinho complicado de conviver na Salamanca, nossa rapaz. As crianças de Salamanca, tudo tem medo de rapaz. Não está a olhar ele, está a chorar, está a mamar olhar. Não percebe de maneira que não pode explicar para os nossos filhos que isto tudo menino tem que se trama. Tudo menino. Que maneira que não pode falar para as crianças, que não percebe de maneira que não atingir essa situação ali. Essa situação ali, nunca podia estar a viver, porque é que ele fazia, ele vai pagar lá da autoridade. A autoridade não está a fazer nada. Está bem. Não te agradecer a participação. Muito obrigado pela participação. Comentário ou resposta? Sim, é exatamente o que falamos no início, né? Quando não o abusador não vai para a prisão, acontece uma desordem a nível da comunidade social, que é o que está a acontecer agora dentro da Salamanca. Quanto às crianças, é natural que as crianças sintam medo, porque é como se sentissem a presença de um predador. Os pais têm que proteger as crianças, não estou a dizer que a pessoa vai fazer de novo, né? Até porque todos os holofotes estão voltados, mas tem que proteger as suas crianças e também tem que saber conversar com suas crianças sobre o abuso sexual e aproveitar o momento para educar, né? Para educar e não para mostrar à criança como a criança pode então prevenir. Exatamente, e não estimular tanto o medo ou o pânico. Então os pais também vão ter que se esforçar um pouquinho para segurarem essas emoções, ter controle emocional, e a população também de Salamanca, esperar até porque a família ainda vai recorrer. E recorreu. Já recorreu. Agora é aguardar a justiça. Exatamente, tem que aguardar. No momento, a melhor coisa que podem fazer é estarem seguros, nesse sentido, tentarem estar o máximo possível seguros para transmitir um ambiente seguro para as crianças e para as outras pessoas também na sociedade, né? Temos poucos minutos para o Crime. É só para uma pergunta que eu queria que respondesse de uma forma mesmo telegráfica. Por que é tão difícil para a vítima denunciar um abuso sexual? São N fatores, não são tantos fatores. Na verdade, não é tão difícil. Porque às vezes acontece, é uma sequência. Temos notícias, uma criança começou a ser abusada dos 7, hoje tem 15. Durante todo esse tempo estava a ser abusada. Por que é tão difícil? Por causa da confiança que a criança deposita geralmente no agressor, que é uma pessoa próxima da família, por causa das ameaças que a criança sofre, por causa do medo da retaliação que ela pode sofrer, por causa do medo de a justiça não seja feita, por causa do estigma social que ela vai passar, por causa dos olhares, porque os seus amigos na escola podem ficar a saber, porque a sua vida vai mudar, porque existe um constrangimento familiar. Obviamente, tu passaste se uma pessoa passa por uma violência sexual, vai existir todo um cuidado entre a família, um desconforto, pelo medo que o agressor possa causar algum dano numa familiar ou num pai ou na mãe, por não saber o que pode acontecer, porque às vezes também a pessoa está fragilizada psicologicamente, ela passa por um processo de martirização mental de um agressor. O agressor tem que ter poder sobre a vítima, então vai criar até certo vínculo que vai ser muito confuso para a vítima, vai ser como se fosse uma dependência psicológica e emocional
que a pessoa agressora cria. E isso é confuso para a vítima, principalmente se é uma pessoa próxima. Por exemplo, um dia pratica violência, no outro dia traz repousados ou convida ou oferece um presente. Confusão mental da criança não vai conseguir entender. Isso é perigoso. Tá bem, Bruno Delgado, nós agradecemos a sua presença neste programa Sociedade Aberta, a tratar deste tema, que é um tema delicado, mas que tem que ser falado. E a televisão pública também aqui é prestar o seu serviço público de falar sobre as consequências do contacto da vítima com o abusador. Muito obrigado. Obrigado também pela presença, mais uma vez. Apelo à sociedade para termos muito cuidado, muita atenção com esse tema. É um dos temas mais que causa mais danos na nossa sociedade, infelizmente, até agora, e exige estudos sobre a sexualidade, sobre nossa história também. E a população de Salamanca, por favor, necessário procurar ajuda especializada para poderem lidar com essa frustração. Procurem o ICA, existe 810-10, linha de apoio para vítimas, para pessoas também que sofreram, que ainda não prestaram queixas. Saibam que devem procurar ajuda, devem procurar ONGs, se for o caso, estiver mais próximos para ter informações. E um dos casos também que as pessoas não prestam queixa também, só para terminar, é porque não tem recursos, não tem informações. Tá bem, nós agradecemos a sua presença mais uma vez e hoje aqui neste programa Sociedade Aberta nós falamos das consequências do contacto da vítima com o abusador. Voltaremos a estar juntos de hoje a 8 dias, onde vamos estar agora a falar sobre energia limpa para todos, isto na próxima terça-feira, no âmbito do Dia Internacional de Energia Limpa.